E para que a gente não perca os nossos miolos hoje, precisamos saber exatamente quais são os nossos caprichos. Desmiolando. Não sei se vocês viram, mas eu deixei um dever de casa pra gente há algumas semanas atrás no meu Instagram, que foi pra assistirmos aquele filme que tá super falado, que chama Amores Materialistas. É com a Dakota Johnson? Eu não sei como fala o nome dela, mas eu acho que é aquela que fez 50 Tons de Cinza. Eu acho que é ela. Gente, que filmaço, tá? Dizem que ele dividiu muitas opiniões. Eu nem li as opiniões, tanto nem positivas nem negativas, porque eu quis muito aqui trazer o que eu senti do filme, e foram várias coisas, mas não necessariamente, se você não fez o dever de casa, você precisa sair daqui, pode ficar com a gente, porque eu não vou dar spoiler e não vou também, eu espero que não dê spoiler, na verdade, e também você vai entender de qualquer forma, porque o que eu vim falar aqui é só o que o filme escancarou, mas que a gente precisa muito conversar sobre isso, e, por coincidência ou não, eu falei ontem nos meus stories também sobre o nosso medo de ficar sozinha. Ele não é um medo só feminino, inclusive. Eu descobri que ele também é um medo muito grande masculino. Tipo, eu tava jogando, eu fiz uma trilha, né, de 3 dias, uma travessia sem internet, sem celular, só com gente incrível no meio do mato, travessia Teresópolis, Petrópolis, que inclusive foi, tipo assim, perfeito, vocês não têm noção. Com um grupo genialmente incrível. Conheci tanta gente incrível, tanta gente incrível. Ai, no meio do mato eu acho que, assim, é impossível você encontrar gente chata. Se você quer conhecer gente legal, tá aí, inclusive, uma ótima ideia pra você fazer novas amizades, novos amores. O mato. Vai pro mato. Mas eu tava jogando, né, o Isso Não é um Jogo, óbvio que eu levei pra lá. E, inclusive, pasmem, junto comigo, as pessoas já conheciam. E eu fiquei assim, ai meu Deus, é meu filho. Pra quem tá ouvindo e não conhece de hoje e nem de ontem, o Isso Não é um Jogo é uma das ferramentas de conexão da minha empresa, que é a Fábrica de Afetos, onde a gente cria jogos para vocês terem melhores relacionamentos, para vocês se conectarem mais profundamente com as pessoas, viverem histórias profundas e conhecer de verdade quem tá ao nosso lado. E vocês têm 10% de desconto com o cupom MIOLOS, tá? Não se esqueçam. Mas enfim, estava lá jogando à noite, no nosso segundo dia de travessia. E aí a gente perguntou... Aí tem uma pergunta que diz assim, qual o seu maior medo? E eu falei, gente, toda vez que é muito legal jogar comigo, porque eu crio várias regras, né? Porque é uma regra máxima do jogo, que ele não existem regras quando nossos corações estão em jogo. Mas toda vez eu fico cheia de mimimi, assim. Então eu falo, não podemos dizer que o nosso maior medo é a morte, é perder os nossos pais ou a gente morrer. Tem que falar outra coisa, porque esse é clássico. E você acredita que foi unânime a resposta? E a primeira pessoa que falou foi um homem. Ele falou, ficar sozinho. Mas a gente também vê que isso é uma questão pra todos nós, tá? Então, deixa eu só contar pra vocês, pra quem não viu nos meus stories, eu contei abertamente um pouquinho, acho que foi a primeira vez que eu contei sobre como foi o meu término de noivado e tudo, porque eu recebo muitas perguntas sobre isso, mas se vocês quiserem eu vou deixar salvo lá nos meus destaques, o destaque salvo chama Medo do Fim, mas a parte que eu quero ler aqui, eu acho que é o último stories que eu fiz, que foi assim, abre aspas. Eu estava esse final de semana no casamento do meu melhor amigo. E eu vi, a olho nu, o amor que eu acredito acontecendo ao vivo. E eu fico pensando, será que um dia eu vou viver isso? Dá um medo de não viver? Eu não vou fazer um discurso aqui de desapegada e fingir que esse temor não esbarra de vez em sempre aqui. Muito pelo contrário, ele esbarra sempre. Mas a vontade de viver inteiramente, junto com a curiosidade de saber o que pode acontecer lá na frente, é maior do que esse medo. Ao mesmo tempo, eu sinto um alívio sabendo que quando for eu nesse lugar, nesse altar, será porque eu quero muito, muito mesmo. E não porque tem que, sabe? E de todo o meu coração, eu espero que você também tenha a liberdade de escolher viver o que você sente verdadeiramente. Gente, eu nunca vi um post, um stories, ter tanta curtida, tanto compartilhamento, tanto não sei o que, e tanta gente se identificando e falando, meu Deus, alguém tá falando abertamente sobre isso, e nananana. E eu fico muito chocada como que, tipo assim, isso é algo que de fato perpassa por todos nós, mas a gente esconde, a gente tem medo de falar sobre isso.
Mas o que isso tem a ver com a questão do filme, com o que a gente vai falar hoje, sobre capricho? Porque tem uma cena muito forte do filme que ela, logo no início, a Dakota, né, que é a principal, se esse não for o nome dela de verdade, gente, vamos chamar ela de Dakota, a atriz principal. Ela vai casar, ela é casamenteira, o trabalho dela é casar pessoas, procurar matches, é tipo, ela é um Tinder em forma de pessoas, assim. E aí, ela tava indo casar uma das clientes dela, e ela pergunta pra cliente, que tava chorando, com medo de casar, falando assim: você quer falar pra mim qual que é o motivo pelo qual você tá casando? Eu não vou te julgar, porque eu já escutei 1 milhão de motivos dos mais bizarros possíveis, e eu não vou te julgar. Pode falar pra mim, você quer casar? E se você quer casar, por que você quer casar? Aí a mulher responde assim, chorando: porque esse cara faz ciúmes na minha irmã. Faz inveja na minha irmã. E eu sempre me senti, tipo, meio que rebaixada. E me senti menor. E finalmente, com ele do meu lado, ele é mais bonito, ele tem mais sucesso, ele é mais rico do que o marido da minha irmã. E por isso, ele faz inveja nela. Aí a Dakota, que tá ouvindo isso, vira pra ela e fala: ele te faz sentir valorizada. E é sobre isso pra você. Você tá se sentindo valorizada, por isso você quer se casar com ele. E ela dá um sorriso e fala: sim. E pronto, ela vai casar, e o casamento acontece, aí aparece uma cena linda dele deitando ela assim, ele se beijando e plim, aconteceu. O interessante é que esse filme, ele deve mexer muito com as pessoas, deixar as pessoas muito bravas, porque ele escancara de uma forma meio Black Mirror, assim, só que de romance, coisas que são verdades, mas coloca numa perspectiva ainda maior, sabe? Porque é isso que o Black Mirror faz. E é isso que esse filme fez a respeito do amor. Então, muitas vezes, eu já tô cansada de ouvir, depois que eu também terminei meu noivado, várias histórias de pessoas chegando pra mim e falando: cara, eu tô muito preocupada com a minha amiga, porque ela vai casar e claramente ela não ama ele, não sei o que, não. Gente, preocupada por quê? São escolhas, sabe? Às vezes é isso que vai deixar a pessoa em paz. Do mesmo jeito que eu escrevi nesses stories aqui, que existe o meu medo de eu não encontrar uma pessoa, mas esse medo, ele não é maior do que a minha vontade de viver a liberdade e as incertezas que o futuro me reserva. Tem gente que é o contrário. Eu prefiro abrir mão dessa liberdade e ter a certeza de que eu tô com alguém aqui e agora, do que viver nessa incerteza de não saber o que vai acontecer, se eu vou encontrar o amor da minha vida ou não lá na frente. Então eu fico mais em paz com essa pessoa aqui do meu lado, mesmo que eu não ame tanto assim essa pessoa, mesmo que eu não sinta desejo por essa pessoa, mesmo que não seja a primeira pessoa com quem eu vou contar os meus anseios e as minhas dificuldades, mesmo que eu não me sinta 100% confortável deitada do lado na cama dessa pessoa, mesmo assim, isso me deixa em paz. Eu me sinto valorizada desse jeito, eu me sinto valorizada com essa pessoa do meu lado. Eu sinto que facilmente essa resposta dessa noiva, que respondeu que que o marido faz inveja na irmã, poderia ser substituída por uma outra resposta, como: eu estou me casando com essa pessoa porque ele não me faz precisar ir em festas ou ficar preocupada se eu vou ou não encontrar alguém. Eu estou me casando com essa pessoa porque eu posso descansar e eu posso focar esse tempo que antes eu focava. Eu focava em sair, procurar e conhecer alguém, e esse tempo e essa energia que me consumia desse medo de eu não encontrar alguém, agora eu posso focar no meu trabalho, em mim mesma, e eu fico mais em paz desse jeito. Eu não preciso mais me preocupar se eu vou ficar sozinha ou não no futuro. Então eu já dei um check nesse quesito da minha lista de coisas a fazer, e agora eu posso olhar para os próximos pontos dessa lista, como ter filhos e blá blá blá, e por isso eu tô em paz. Então por isso eu vou me casar com essa pessoa. Facilmente poderia ter sido uma das respostas. E isso não quer dizer que tá errado. Não existe certo ou errado, sabe? Se a pessoa está em paz com essa escolha, ponto, sabe? Eu, Alice, não estaria. Pra mim, na minha concepção, com o que eu quero viver, isso é errado pra mim. Mas isso não necessariamente vai ser errado pro outro, entendeu? Pra mim, isso não faz sentido na minha vida. E no filme, várias vezes, a Dakota fala, tipo: você tá se casando com essa pessoa porque essa pessoa te faz se sentir valorizada dessa e dessa forma.
suprindo essa e essa necessidade que você tem. E isso é o valor, às vezes monetário, às vezes sentimental, que aquele casamento significa pra você. Só que quando eu falo que a gente precisa rever os nossos caprichos, é porque o que acontece? Muitas dessas escolhas, não só casar, como também a escolha de ter filhos, tá 100% ligado ao nosso capricho, que é, eu quero me casar porque eu quero ter filhos. Então eu quero me casar logo porque eu não quero ser mãe mais velha. Sabe, é essa pressa, mas que ela é puramente capricho. Não tem outra motivação por trás desse desejo que não o bem-estar próprio para manter um protocolo da sociedade. E aí sim eu acho que é um problema geral, assim. E aí eu critico como opinião própria minha, que eu acho isso muito horrível. Se a gente tá se baseando somente nos nossos caprichos, eu acho que a gente tá sendo egoísta, sabe? Por exemplo, colocar um filho no mundo, gente, o quanto de responsabilidade que existe nisso. Então, assim, é uma escolha que vai determinar muita coisa, sabe? Pode ser baseada somente no nosso próprio bem-estar. Porque também tem que envolver, por exemplo, a gente tem que ver que um encontro entre duas pessoas, ele envolve a outra pessoa, ele envolve a história de vida da outra pessoa, é a junção de duas histórias. O quanto vocês estão ali também para crescer moralmente, espiritualmente, se elevarem. Então não pode ser puramente por um capricho seu e cumprir protocolo da sociedade, entendeu? Então eu acredito que o filme ele escancara muito como a gente tá, como nós hoje, no mundo real, vivemos por caprichos. E o que a gente está disposto a abrir mão por esses caprichos? No final das contas, e aí eu vou dar spoiler se você quiser, você dá eu falei que não ia dar, já tô dando. Passa pra frente. Mas no final das contas, a Dakota escolhe ficar com o primeiro amor dela. Que é quem escancarava pra ela que eles tinham muitas dificuldades financeiras. E eles brigavam muito por causa disso. Então, quando eles terminaram, a única certeza que ela queria é que ela queria encontrar um cara que fosse muito, muito rico. Porque ela não queria ter esse problema na relação. Mas depois ela viu que mesmo ela se sentindo muito valorizada com isso, ela casando com o cara mais rico do mundo, mesmo o cara mais rico do mundo pedindo ela em casamento, quando ela deitava na cama, ela não se sentia à vontade com ele. Ela não se sentia plena. Quando aconteceu uma OBO na carreira dela, a primeira pessoa pra quem ela queria ligar não era ele, esse cara rico que ela queria casar e que atendia aos caprichos dela e que atendia aos desejos, ao se sentir valorizada. Ele não era essa primeira pessoa. Será que eu tô disposta a abrir mão da pessoa que realmente me faz sentir o amor de verdade? E trocar isso por um amor matemático? Porque o amor matemático, ele é esse amor que faz a gente se sentir valorizado, que é muito racional, que tipo, eu não quero ter que lidar com problemas financeiros, então eu vou casar com o cara mais rico do mundo. Pronto, acabou. Não é simples assim, sabe? Então, ela acaba no final das contas escolhendo voltar pra esse primeiro amor, que é quem ela queria ligar na primeira pior coisa que acontecesse na vida dela, que é quem ela se sentia muito à vontade pra estar junto. E ela falou, vamos aqui entender que esse é o nosso maior problema, o financeiro, e vamos juntos tentar lidar com isso da melhor maneira, sabe? Não vai ser lindo diante da sociedade, a gente não vai estar cumprindo todos os protocolos que a sociedade diz e espera de nós, mas eu vou estar feliz com a minha escolha, plenamente feliz. Assim como, pelo visto, a outra mulher lá no início do casamento que casou porque o marido fazia inveja na irmã, estava plenamente feliz com aquela escolha dela. Eu acho que também isso envolve valores. Mas o ruim é quando a gente tá tão egoísta, focado nos nossos caprichos, que a gente esquece que isso envolve uma outra pessoa. E o quanto que é perigoso também a gente, entre aspas, matar outras oportunidades dessa pessoa viver o amor de verdade. Porque quando a Dakota termina com o ricão lá, que ela ia casar, mas que ela não amava, ele fala, nossa, mas e se eu não conseguir amar ninguém de verdade? Não sei se eu sei fazer isso. Aí ela fala, você vai saber. Porque quando acontecer, vai ser fácil, não vai ser difícil. E se ela casasse com ele, o quanto estaria matando, entre aspas, a oportunidade que ele tinha de viver um amor mesmo de verdade com uma outra pessoa e dela também, da felicidade dos dois. Então, o quanto esse capricho e esses nossos egoísmos estão matando as nossas oportunidades. Sabe? E uma outra coisa também que mexeu muito comigo foi como o perfeito, ele não encanta, né?
A Dakota, ela encontrou uma perfeição nesse cara rico, que tinha dinheiro, levava ela nos melhores restaurantes, fazia tudo por ela, levava ela na viagem dos sonhos dela e nananana. E mesmo assim, ele não mexia com ela como o outro mexia. De novo, porque não é matemática. E também porque o perfeito, ele não existe. O perfeito não é real. O perfeito, tipo, o que tá perfeito não conecta. Porque nós somos imperfeitos. Então a gente só se conecta com imperfeitos. Então, assim, esse perfeitinho, esse cara, sabe, que não tem defeito nenhum, não gera desejo, porque não é real. Então, esse cara, essa mulher, tipo, não dá pra gente poder fingir perfeição, entendeu? Porque isso a longo prazo não sustenta. Então isso também foi uma outra coisa que ficou muito claro pra mim no filme, assim. Tipo, tanto que a gente precisa demonstrar. O cara, gente, esse cara ricão, ele fez uma cirurgia na perna pra ele crescer de tamanho, pra ele ficar mais alto. E ele escondia isso dela. Ele tinha uma cicatriz e ele escondia essa cicatriz. E ela viu. E depois ela perguntou pra ele, assim. E esse foi o momento do filme em que eles tiveram mais intimidade. Quando ele conseguiu falar pra ela que ele tinha feito essa cirurgia pra crescer de tamanho. E ter mais credibilidade. E, né, atingir essas boxes que a gente quer completar quando a gente tá procurando um parceiro ou uma parceira. Tipo, tem que ser alto, tem que ter, sei lá, 5 centímetros a mais que eu no mínimo. Tem que ganhar X reais, tem que não sei o que, tem que. E aí, nesses tantos tem que, esse cara ricão tinha dinheiro, ele fez essa cirurgia aí pra crescer de tamanho, porque ele sabia que isso era muito importante no quesito encontrar alguém pra se relacionar, e ele teria mais credibilidade assim, e de fato ele teve no filme. Então são coisas reais, assim, escancaradas. Eu nem sei se existe, se isso no mundo real existe, tipo, cirurgia pra crescer a perna, se isso foi uma... Tem? Meu Deus, eu achei que isso era bem Black Mirror mesmo, mas tem. Gente, que babado! Existe cirurgia pra crescer a perna. Mas, gente, que loucura. Sério, eu não consigo imaginar, tipo, a gente fazendo um procedimento que seja tão invasivo assim em nós, mudando os nossos desafios, porque a gente veio como a gente veio, fisicamente falando também, como um desafio nosso aqui de ser humano, terreno, pra gente poder desenvolver, por exemplo, outras coisas que envolve você ser, entre aspas, zoado por ser baixinho. Então você tem que desenvolver a sua habilidade, a sua humildade, você tem que desenvolver a sua autoconfiança. Quantas coisas a gente veio aqui na Terra do jeito que a gente veio, perfeitos e imperfeitos, para que a gente possa construir nossa identidade, para que a gente possa conseguir driblar esses desafios e crescer como ser humano, né? Evoluir como ser humano, que é o nosso objetivo de todos nós aqui. Se a gente fica aí caçando qual é o meu propósito, qual é o meu propósito, não, é evoluir, ser melhor hoje do que você foi ontem. E não sei, assim, o tanto que isso é invasivo, mas enfim. O quanto a gente quer estar do lado também de alguém que a gente não tem essa liberdade pra poder falar sobre sobre as coisas que a gente mais tem vergonha sobre nós mesmos, sabe? Eu acho que aí demonstra um caminho de que você sabe que você tá envolvido com muitos caprichos quando você sabe que você não tá 100% confortável ali e mesmo assim você continua ali. Queria saber o que vocês pensam sobre isso, de verdade, assim. Quero muito ouvir a opinião de vocês e como que esse filme esbarrou, assim, na sua história de vida, em que momento você sentiu que mexeu mais com você. Então, eu assisti com uma pessoa muito especial e essa pessoa chorou uma parte, assim, porque esbarrou muito forte em uma questão da vida dele. Então, eu sinto que todos nós tivemos partes escancaradas ali nesse Black Mirror de comédia romântica. Então, assim, pensem que parte te tocou mais, que parte que te incomodou mais. Eu acho que essa é clichê, mas aonde incomoda, escancara muita coisa pra gente, né? E já dando spoiler das cenas dos próximos capítulos, eu ia unir esse episódio em 2, mas eu decidi separar, porque o próximo capítulo vai ser sobre como saber que é a hora da gente ir embora, sabe? A gente ter perguntas e se aprofundar mais será que eu tô aqui só por capricho? Será que eu tô sendo egoísta? Será que eu tô me delongando demais aqui, num lugar que eu não quero estar? Como saber a hora de ir embora? Seja num relacionamento amoroso, num trabalho, na amizade.
Então já deixo aqui um spoiler pra vocês do que vem aí. Mas eu quis muito fazer esse podcast especialmente com esse filme, porque eu acho que ele mexe muito com tudo que a gente fala aqui pra ficarmos cada dia mais nerd emocionalmente, né? Ai, ai. Ah, meu Deus, antes da gente acabar, eu preciso contar pra vocês que temos uma parceria muito especial nesse podcast agora. E vocês também têm cupom de desconto, eu vou deixar o link na descrição. A Insider tá com a gente pra termos roupas muito confortáveis, tecnológicas e que são feitas pra durar, sim, porque nem tudo que é bom dura pouco. As coisas da Insider duram muito e é muito, 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 muito altíssima qualidade. Eu já usei, já aprovei, eu já tinha usado antes deles me chamarem pra gente poder ser parceiro, mas agora eu vou usar muito mais. Inclusive o meu irmão foi muito safado. Eu postei nos meus stories pela primeira vez, né, que eles estão sendo parceiros nossos. Meu irmão me mandou uma mensagem assim: me vê uma preta M. Gente, como se ele estivesse pedindo um lanche na esquina, e nem assim se pede lanche na esquina, ele não falou nem por favor. Eu falei, gente, o menino é muito atrevido, né? Mas não vou ver nada pra ele, eu vou dar o cupom pra ele, ele que se vire. Assim como vocês também, gente. Usem muito, muito, muito nosso cupom, tá aqui na descrição. E pra gente poder, ao mesmo tempo que a gente se sente confortável, a gente também se sente linda, e já pode emendar um compromisso no outro. Da academia você vai pra um café, do café você vai pra academia, vice-versa, pro trabalho, porque eu acredito que as roupas deles são muito versáteis, sabe? Tem muito tempo que a gente não faz os pequenos sábados na semana, eu tinha esquecido desse quadro, vocês precisam me lembrar, socorro! Eu quero muito voltar a fazer ele, porque é tão gostoso e me ajudava também a ter o compromisso de sempre quebrar a minha rotina, que é uma coisa que eu amo muito. Então, vou contar pra vocês qual foi meu pequeno sábado nessa semana. Meu pequeno sábado nessa semana foi parar... É vergonhoso. Mas foi parar meu dia pra comprar um golfe aqui pra casa. Ai, futuramente vai chegar. Eu comprei na Temu um mini golfe pra colocar em casa de madeira. Gente, é muito chique, é muito lindo. Foi uma compra muito por impulso, mas ficou aparecendo pra mim toda hora no Patrocinado. Aparecia todo dia. E aí eu falei, gente, eu não tô resistindo, para! E aí teve uma hora que eu falei, quer saber? Vou parar tudo. E eu vou me jogar nesse mini golfe aqui. E eu comprei e eu fiquei muito feliz. Foi um delírio de consumo nessa pausa da semana. Mas que me fez tão bem. Ai, socorro, tô com vergonha de ter falado isso, gente. Eu comprei um mini golfe pra minha casa. Quando chegar, eu vou postar foto, mas eu vou usar ele tanto, mas tanto, pra fazer valer a pena cada centavo desse negócio. E eu nunca comprei nada pela Temu, né? Então vamos ver se presta. Então você ficou aqui até essa hora, então você vai ter que comentar o emoticon de um taco de golfe. Beijo!